Tamires, assim não dá mais, velho. Que é isso? Nossa, mas é eu que não aguento mais, tá louco? Não, já chega. Eu preciso gravar, eu preciso gravar. Pera aí, eu preciso gravar. Depois a gente conversa. Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez. Opa, pera aí. Você não caiu no vídeo errado não, né? Tá tudo sob controle. Nós estamos aqui neste Visita ao Texto diferente, né? Como vocês puderam perceber tanto neste começo do vídeo quanto agora, né? Uma participação ilustre aqui. E nós queremos abordar e fazer de modo diferente, em virtude que nós queremos conversar sobre família, conversar a respeito da família. E se tratando de um visita ao texto, nós não podemos deixar de visitar ao texto. E eu queria ler o texto que está lá em Gênesis, capítulo de número 7, o primeiro verso somente de Gênesis 7, que diz assim: O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. No meio dessa geração. Qual que era a geração aqui, Tamires? A geração que Noé vivia era uma geração muito corrupta, né? Era uma geração que não se importava com as leis de Deus, não se preocupava em obedecer a Deus. Então eles viviam ali, sabe, em meio a vícios, em meio a mentiras, a traições. Nossa, era uma geração não tão diferente como a de hoje. Que coisa, né? Um texto escrito há tanto tempo e tão atual. Mas e a família? Olha o tamanho do desafio aqui, né? A família em meio a uma geração. Tratando ainda do texto de Gênesis, né? Quão desafiador era a vida de Noé e da sua família em meio a essa geração depravada, né? Com que certeza. ele viveu, né? Noé, ele se identificou ali, né? Ele se destacou, né? Essa é a palavra que eu quero usar. Porque ele andou diferente, ele foi na contramão do que aquela geração vivia. Como eu disse aqui, a geração muito corrupta, mentirosa. E Noé, ele era justo, ele era um homem de fé. E ali Deus se agradou de Noé. Diferenciado Sim, com relação à sua geração, né? com certeza. E Noé, o mais assim, interessante, né, que a gente vê aqui de Noé, é que ele manteve os valores e princípios de Deus, não só sozinho, não só para ele, mas ele manteve na sua família, para os seus filhos, com a sua esposa, ele conseguiu. Por isso que a família de Noé ali era diferenciada. Bacana, é isso mesmo, né? E o grande desafio nosso é esse, né? É em meio à nossa geração, seja ela qual for, maior ou menor em nível de depravação e distanciamento de Deus, é nos mantermos firmes em meio a tudo isso, né? Então, eu queria muito falar sobre família, né? E em maio agora nós sempre celebramos o mês da família. Pensei comigo, né? Eu vou gravar aqui sozinho e aí chamei a Tamires aqui, que é parte da minha família, o nosso Babies também, né? Que tá vindo. E quando nós pensamos nisso, né? Na complexidade familiar, né? Porque nós aqui somos família, tem os meus pais, os pais da Tamires, tem também os nossos parentes, a família sanguínea, tem também os nossos irmãos na fé, que fazem parte da nossa família. Perceba, quando se trata de família, é uma complexidade até no sentido de definir a família, até onde vai a esfera familiar. Mas isso nos faz pensar sobre a importância que todos esses indivíduos da família possuem no contexto, né, ou no todo do que nós chamamos de família. Nós começamos o vídeo naquela parte inicial retratando o que infelizmente é comum, do que acontece muito. Só que, contudo, né, entretanto, todavia, acontecem atrás das câmeras, ou seja, brigas, desentendimentos e situações difíceis, só que fica ali tudo oculta, né, escondido, né? Oculto, escondido, e o transparecer é de que Tá tudo bem, tá tudo né? bem, né? O que às vezes não tá.
Sim, a gente não quer dizer que, a gente não quer ser hipócrita também, dizer assim que numa família não vai existir brigas, discussões, né? A gente sabe que existe divergências de opiniões, às vezes eu não vou concordar com o que o Carlos faz, ele também não vai concordar comigo, mas o negócio é você não resolver aquilo e ficar empurrando aquilo com a barriga até chegar a um ponto de ter uma discussão em que um dos dois não aguenta mais, como foi até dito no início, né, do nosso teatrinho aí, que a gente não tava aguentando mais. Porque é um acúmulo de brigas, né? Vira uma bola de neve isso. De fato, né? Então, assim, o que nós precisamos é ser muito sincero, entender a nossa condição humana, entender que nós necessitamos melhorar dia após dia os nossos relacionamentos, né? Sim. De que são questões de fato em casal, em família, que primeiramente precisam ser ali expostas, talvez o queixar um do outro, ou as ponderações do que pode ser melhorado, ou pontuar, né, o que não foi bom, ó, isso aqui, o modo como você fez, ou o modo como o outro fez, não foi legal pro todo, né, e tentar aquilo resolver, mas nem sempre, dá certo, sim. né, e assim, fica só nisso às vezes, né, varrendo para debaixo do tapete. E o mais triste, sabe qual é, gente? É quando você, a gente sabe que o casal, primeiramente, é recomendável que o casal resolva entre si. Mas pode chegar um ponto que o casal já não consegue resolver. Então é preciso ter humildade, saber pedir ajuda. Exatamente, né? Entender que pessoas podem contribuir, né? E aí há muita sabedoria também de saber com quem você compartilha, seja algo menor ou maior em dano, né? Mas saber com quem compartilha. Devido a esse advento das redes sociais, né? Às vezes a gente compartilha no lugar onde não dá muito certo, né? Exatamente. Onde muita gente vê, mas poucas pessoas estão dispostas a de fato, né, ajudar. Né? Então Exatamente. é necessário pedir ajuda, caminhar junto, né? ter bons amigos juntos, né? Ampliar o leque, né? O casal, ter outros casais que tenham a mesma visão, os mesmos focos, os mesmos fundamentos, o mesmo temor a Deus, né? Caminhem na mesma direção, para que num momento de dificuldade façam o quê? Possa se abrir, Possa né? pedir ajuda, pedir né? ajuda. Não vai ser alguma coisa assim, e agora? A gente tá sozinho diante de um problema e como é que faz? E aí agora quem poderá nos defender não vai ser o Japolim, não. Foi deixando com que as coisas passassem, né? Então por isso, e quando se trata de família também é a mesma ideia, né? Família que tenha outras famílias, né? Sim. Pessoas que nós temos amigos, queridos, irmãos, na qual às vezes a gente liga um pro outro e desabafa, né? Isso. E chora as pitangas e joga a conversa fora também, isso é importante. Pede ajuda, né? Isso faz parte, nos tem ajudado muito, né? Nas nossas dificuldades, né? Mas o que mais nós podemos pensar e falar ainda outro sobre ponto que família? A gente pode colocar aqui, essa questão, a gente fala tanto do isolamento social, né? Hoje em dia, nos últimos dias, você pode até estar cansado de ouvir essa palavra, mas se eu disser a vocês que tem famílias que já vivem um isolamento social há muito tempo e dentro de casa, ou seja, o marido fica no quarto, a mulher na cozinha, o filho no outro quarto, não tem ali uma comunhão, né? Não tem um momento da família, um sentar à mesa, um momento de ali sentar, fazer um devocional, né? Um pequeno grupo ali no celular. Isso é interessante, né? Porque nos últimos dias, de alguma maneira, né? Em algum aspecto, temos percebido que a pandemia corrobora para com que este cenário familiar possa se desenvolver e voltar a alguns princípios importantíssimos, mas infelizmente, talvez poucas famílias se apegaram a isso ou se apegaram muito pouco a isso, né? Têm utilizado deste tempo em casa para talvez potencializar um individualismo que já era existente antes, com outras desculpas, né? Não tenho tempo para nada.
e agora, com muito tempo, em alguns casos, não fazendo desta maneira, né? Não se dedicando a este tempo tão importante, né? Sim, verdade. Então é preciso a gente ter essa noção, né? Ter isso em mente. Primeiro olhar para dentro das nossas casas, se a gente tem, se isso tem acontecido. O primeiro, se tem ocorrido essa mania de enfiar, né, colocar as coisas debaixo do tapete, se não tem sido bem resolvido e se a gente tem colaborado com o isolamento dentro das nossas casas. É Né? verdade, é importante, né? É desafiador viver em família. Há muitas coisas para se pensar, né? Sim. Quanto a isso, quanto à dinâmica do lar. Mas eu vejo que, claro, a gente aqui não vai conseguir em um vídeo dissecar todos os assuntos, né? Nós temos aprendido diariamente, de alguma Sim. maneira, buscado também ajudar as pessoas que têm caminhado conosco, mas é importante que a gente possa perceber alguns detalhes e já mudar isso, né? Sim. Para que possa haver uma mudança na nossa vida, na nossa família e, consequentemente, na sociedade Com à nossa certeza. volta, né? Porque o aspecto familiar, só te Aham. cortando rapidinho, né? Não, O imagina. aspecto familiar, ele é desafiador, mas ele é transformador, né? Esse Uhum. mesmo desafio de não buscar somente os meus interesses, mas o do coletivo, transforma a minha vida, né? Me mostra perspectivas de um mundo que o individualismo não ajuda, né? Pelo Sim. contrário, ele potencializa pro mal, né? Para aquilo que é ruim. Sim. Então a gente vê a história de Noé como um exemplo, né? Verdade. Tudo isso que a gente pontuou aqui, a gente vê Noé nos dando isso de exemplo, né? Ele incluindo a família dele, não só na arca, mas também na vida com Deus, né? E também a gente vê assim ele fazendo a diferença individualmente onde ele estava inserido. É verdade, né? Porque talvez você é o único na sua família que professa uma fé cristã, protestante, né? Que de fato você não seja reconhecido somente por esse rótulo, né? Mas que a sua vida expresse esse diferencial, né? Na sua casa, na sua família, onde você estiver. A ponte que o texto vai nos dizer, nós não vamos ler todo aqui, mas é muito conhecida a história de Noé, que foi desafiador ele colocar a sua família ao trabalho de uma promessa, né, de algo que viria, e ele foi chamado de louco, mas de alguma maneira sua família ali, perceba talvez a convicção que Noé tinha da palavra que ele recebeu de Deus, né? Sim. E a ponto de agir, né? Mesmo que a minha família não acredite, mesmo que a minha família esteja ali querendo até zombar de mim, né? Mas eu tenho convicção tamanha que eles vão perceber na minha atitude, Sim, né? então foi isso que aconteceu. Noé, Exatamente. ele acreditou nas promessas de Deus, que foi tão verdadeiro aquilo para ele que ele influenciou a família. Exatamente. E depois, é claro, como família, ele teve desafio antes dilúvio, durante o dilúvio E e pós-dilúvio. pós-dilúvio, né? Ou seja, a vida familiar ela é sempre desafiadora, né? Mas esse desafio, como eu já havia dito, é um desafio transformador, né? Onde os indivíduos ali, de alguma maneira, estão sendo moldados e isso tudo influencia naqueles que se transformaram em alguém melhor, né? Os que ouviram e seguiram a direção de Deus. Sim. E infelizmente é visível também na família, em nossa família, aqueles que de alguma maneira creem somente na força dos seus braços ou creem em tantas outras coisas, mas não na direção que Deus dá. Infelizmente nós vemos também, sabemos os resultados que isso dá, né? É um resultado que, infelizmente, a gente colhe aquilo que planta, né? Então, se você tem semeado na sua família essa comunhão, sabe? Apesar, às vezes, de você ser sozinho, como você disse, né? Dentro da sua casa, mas você tem semeado, né? Você tem buscado juntar a sua família, você vai ver que não vai ser em vão. Sim, vai ser boa semente lançada, né? A fim de produzir bons frutos, né?
como é bom, né? A gente em família, tá Sim. focado, tá na mesma direção, mesmo que aconteça os esbarrões, né, do caminho. Sim. Aí falando em família, a Arian também quer participar aqui do Participar. vídeo sobre família, né? Os esbarrões, mas em meio a tudo isso é compreender que a gente tá junto para somar forças, né? Com certeza. E uma pena a gente não assim, tá limitado ao vídeo, até pelo fato de que se ficar grande, infelizmente muitas pessoas não assistem, né? Isso é triste. Mas enfim, tomar desse puxão de orelha de lado, deixar de lado, né? A gente também vai encerrar aqui porque a gente não consegue destrinchar todos os assuntos em um vídeo, né? A gente tem buscado fazer isso pessoalmente, com você, meu irmão, minha irmã, que tem caminhado conosco aqui na Sexta Igreja, e os demais que têm caminhado com Cristo, aonde estão, né? O desafio de viver em família, mas também a recompensa de uma transformação individual e uma transformação coletiva por meio da família. Amém. Né? Que Deus nos ajude, né? Como seus filhos e filhas, como parte dessa família tremenda, né? Família maravilhosa da fé, que nesses dias difíceis, né, Tamires, nós estejamos sensíveis, porque ou o problema está à porta da nossa casa, ou já até adentrou, ou está à porta ou adentrou na casa de algum dos nossos irmãos e irmãs, né? Precisamos estar atentos e nos despertar naquilo que nós pudermos ajudar e somar forças, né, em meio a esses dias. Alguma palavra final aí para nós encerrarmos aqui o vídeo? Não, é isso mesmo. Isso que mesmo, eu né? quis dizer, é isso mesmo. Muito bom, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a todos nós, né? Forte abraço.